trazer um pouquinho também, pastora Samira, viu? Eu não ouvi o celular despertar. Bom dia, meu povo, graça e paz, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, filhos do Senhor. Mais uma manhã o Senhor nos deu, mais uma manhã o Senhor nos preparou, mais um dia Ele providenciou. Estamos gratos pelo levantar, pelo respirar, pelo fôlego de vida. Vamos com fé que hoje o Senhor vai fazer tudo novo. O renovo do Senhor está aí para nós recebermos e vamos receber a sua palavra. Vamos receber o seu amor, o seu cuidado conosco, em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar a Camila para fazer a oração pelo devocional. Amém, Camila? Amém. Bom dia, Pai do Senhor. Estou um pouquinho rouca hoje. Hoje é eu. É a apóstola Samira que vai trazer a palavra, tá? Ore por Amém. ela, por favor. Amém. Senhor Deus, maravilhoso Deus, eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por mais um dia, por mais um levantar, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade, Senhor meu Deus, para te buscar, para te ouvir, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, que o Senhor guarda cada um que está aqui para ouvir a tua palavra, Senhor meu Deus. Abre os ouvidos espirituais de cada um, Senhor meu Deus, para que podemos se alimentar, Senhor meu Deus, da tua vontade, Pai. Usa a pastora Samira, Senhor meu Deus, multiplica talento sobre ela, Senhor. Usa ela como o Senhor tem usado todas as vezes, Senhor, aqui no devocional e aonde também ela faz a tua obra, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, eu te agradecemos porque vamos ouvir, Senhor meu Deus, a tua vontade hoje, nesta manhã. Em nome de Jesus, assim, já te agradeço, Senhor meu Deus, e ao Espírito Santo de Deus. Amém, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Abram a tela de vocês que hoje o Espírito Santo vai pegar fogo aqui. Pastora Samira, seja bem-vinda. Desculpa lhe acordar. Ai, bom dia. Que a graça e a paz do Espírito Santo nos alcance no dia de hoje, né? E hoje eu até acordei cedo. Meu esposo saiu, era umas 6 e pouco, aí eu acordei, depois falei, vou tirar um cochilo, depois eu acordo. Capotei. Mas Jesus é bom, né? A palavra do Senhor fala que enquanto nós dormimos, Ele trabalha por nós. Então, irmãos, por isso que eu durmo, que é uma maravilha. E o Senhor é bom, né? Eu tenho uma Bíblia diária e essa Bíblia, ela nos dá... É para a gente fazer a leitura, né? Da palavra do Senhor. E nós vamos ver o que o Espírito Santo tem sobre nessa Bíblia diária. Hoje é 15 de junho, né? Então, nós vamos ler aqui, no dia 15 de junho. E eu gosto muito dessa Bíblia diária, porque Deus Hoje é ele fala tanto comigo. 16. Hoje é 16, né? Então, no dia 16. Ela fala tanto comigo, todas as vezes que eu vou ler a Bíblia diária, ela fala comigo. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler a Bíblia, ela fala, a minha Bíblia diária, ela fala em 1 Reis 15, do 1 ao 25 e o 17 do 1 ao 24. Ela fala também em Atos 10, do 1 ao 24, aliás, do 24 ao 48. Ela fala em Salmo 134, do 1 ao 3, e Provérbios 19, Provérbios 17, versículo 9 até o 11. Eu vou ler Salmos e Provérbios. Vamos ver o que o Senhor fala conosco. Salmo 134, do 1 ao 3, que diz assim. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Amém. Graças a Deus. Salmos 134, do 1 ao 3, diz assim. Cântico para os peregrinos a caminhos de Jerusalém. Louvem o Senhor, todos vocês, servos do Senhor.
todos que servem de noite na casa do Senhor. Levantem suas mãos para o santuário e louvem ao Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez o céu e a terra. E Provérbios 17, do 9 ao 11, diz assim: quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente que 100 açoites para o tolo. As pessoas más sempre procuram razão para se rebelar, por isso será severamente castigado. Eu gosto muito de provérbios e de salmos, porque salmos são cânticos, né, de adoração e oração ao Senhor. Então, eu gosto muito de salmos e provérbios. Como eu tenho essa Bíblia diária, todos os dias eu leio 2, 3 provérbios, que são ensinamentos para as nossas vidas. E no Salmo 134, é um cântico de peregrinação, não é? É um cântico onde o povo de Israel estava a caminho de Jerusalém. Toda vez que subia a caminho de Jerusalém, eles cantavam, salmodiavam, oravam ao Senhor. E aqui eles estão falando, né? Louvem ao Senhor todos vocês, servos do Senhor, todos que servem de noite na casa do Senhor. Levantem suas mãos para o santuário e louvem ao Senhor. De Sião os abençoe o Senhor que fez o céu e a terra. Então ele está dizendo, é uma afirmativa. Eles estão falando que assim, todos nós devemos servir ao Senhor em todas as ocasiões, em todos os momentos, em todas as dificuldades, na alegria, na tristeza, nós devemos ser servos do Senhor. E eu acho tão interessante que ontem foi consagração aqui, e nós estávamos falando sobre o Espírito Santo. Quando nós entramos em dificuldade, quando nós entramos em aflição, quando algo nos acontece, a primeira coisa que a gente faz é questionar o Senhor. A primeira coisa que a gente faz é olhar para o Senhor e falar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que as coisas estão acontecendo assim na minha vida? Por que eu tenho que estar vivendo isso? E a gente deixa de adorar o Senhor quando passamos a questioná-lo, quando passamos a indagar e querer perguntar para o Senhor o que está acontecendo na nossa vida. Sendo que nós temos que viver toda a etapa do processo. O Senhor, essa noite eu estava orando ao Senhor e eu gosto muito de ouvir a palavra quando eu vou dormir, eu gosto de dormir ouvindo palavra. E eu estava ouvindo o Benihim dando uma explicação e falando e ele falava assim, as 10 coisas, depois se você puder ouvir essa mensagem, é muito interessante. As 10 coisas que você passa durante o seu chamado. E ele é tão claro em dizer que, assim, irmãos, parecia que ele estava falando comigo. Eu acho que é uma gravação que ele fez há muito tempo atrás, mas parecia que ele estava falando comigo. Porque verdadeiramente a gente quer ser chamado, a gente quer ser escolhido, a gente quer ter como que eu posso dizer? A gente quer ter um reconhecimento eclesiástico, mas a gente não quer passar o processo. A gente não quer passar a luta. E ele começa a explicar, na explicação dele, ele começa a falar o tempo, ele fala, né, as 10 coisas, e uma delas é o tempo, uma delas é a afronta, uma delas é a separação, uma delas é a solidão, e ele vai falando o quanto o chamado, ele nos causa dor, o quanto o chamado, ele nos causa tristeza, e ao invés de adorarmos a Deus por conta disso, a gente indaga, né? A gente começa, aleluia, uns desistem no meio do caminho, fala, não vou passar essa prova não, Deus me livre, sai, abandona, né? Aí se afasta do Senhor, outros desistem do trabalho, até continua na presença do Senhor, mas não faz aquilo que o Senhor quer que faz, porque é uma grande diferença em você estar na presença do Senhor e você estar no centro da vontade de Deus. Há uma grande diferença. Então, muitas das vezes, louvado é o nome do Senhor, nós temos que entender o propósito
E temos que entender também o tempo desse propósito acontecer. Louvado é o nome do Senhor. O Senhor, ele tem uma chamada para cada um de nós aqui nesta manhã. O Senhor, ele tem uma chamada para cada um de vocês, ele tem um propósito, ele tem algo já estabelecido para a vida de vocês. Mas muitas das vezes a gente, vamos dizer, não saímos do propósito, mas paramos no meio do propósito. Muitas das vezes a gente para, a gente não quer fazer porque é dolorido, porque é doído, porque tem afronta, porque tem apontamento, porque tem alguém nos acusando, porque tem alguém. E a gente desanima. Isso é do ser humano. E o Senhor, nesse salmo, ele está falando para nós: louve ao Senhor. Exalte ao Senhor à noite, enquanto você estiver indo para o templo, em todo o tempo. Exalte a Ele, porque lá de Sião, o Senhor, ele fez o céu e a terra. Então, se ele fez o céu e a terra, todas as coisas já estão pré-estabelecidas. Nós temos que aprender e esperar o tempo de viver cada uma delas. Louvado é o nome do Senhor. E o grande problema do ser humano é esse. E aí, eu vejo assim, aqui na igreja, eu tiro por aqui, sabe, irmãos? Tudo que eu vejo, eu espiritualizo. Eu levo tudo para a espiritualidade. Às vezes as pessoas me convidam para um almoço, para um churrasco, me convidam para um restaurante. Eu vou, mas eu espiritualizo tudo. Eu chego lá e começo a espiritualizar tudo. O jeito que o garçom vem me atender, o jeito que eu vou comer, o jeito que o meu prato está na mesa, o jeito que eu converso, tudo eu levo para a espiritualidade. E às vezes eu conversando com o pessoal aqui na igreja, louvado é o nome do Senhor, eu vejo algumas pessoas falando: pastora, eu estou passando isso com meu marido, a situação está assim, 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 eu não aguento mais, eu vou dar um tempo, sabe? E aí eu fico vendo o quanto esse salmo, aleluia, ele é tão eficaz na nossa vida. O quanto isso que o Senhor está nos falando, ele é tão eficaz. Por quê? Porque às vezes nós desistimos das coisas, sabe, por conta da dificuldade, por conta do medo, por conta de eu não sou capaz, eu não tenho coragem, eu não, sabe? Por conta de coisas bobas e mínimas, a gente desiste do projeto de Deus. E a gente esquece que o Senhor fala assim, ó: o plano que eu tenho para vós é maior do que você possa imaginar. Ainda não chegou no teu coração e nem nos teus pensamentos. Então, os planos que o Senhor tem para mim e para você é muito maior do que eu e você imaginamos. E muitas das vezes, por coisas pequenas, nós desanimamos. Por coisas pequenas, nós queremos parar. Por que eu falo pequena? Pastora, você está falando que é pequena porque não é você que está passando. Irmãos, talvez eu não esteja passando a luta que você está passando, mas eu tenho as minhas lutas. Eu tenho as minhas guerras. E não são fáceis. Não são lutas e não são guerras fáceis. Mas nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos continuar acreditando no nosso Deus, acreditando na promessa, acreditando naquilo que ele nos prometeu. E em Provérbios é algo que assim eu trago para a minha vida. Eu gosto de ler 2, 3 provérbios todos os dias e eu trago isso para a minha vida. E em Provérbios fala assim, ó: quem perdoa a ofensa mostra o amor, mas quem insiste nela separa amigos. Então, aqui já fala tudo, né? Provérbios, ele por si é explicativo. Então, assim, quem perdoa mostra que tem amor, porque a gente dá, irmãos, o que a gente tem. Amém? Ninguém vai dar o que não tem, né? Se você não perdoa, é porque você não tem amor dentro de você. E aí, que espírito é esse? Louvado é o nome do Senhor. Que o Espírito Santo diz que ele é amor. Amém? Não é o nosso caso, em nome de Jesus. Então, louvado seja Deus, o próprio provérbio está dizendo: quem perdoa mostra o amor, mas quem insiste em não perdoar separa amigos. Então perde amigos, perde família, perde irmão, perde. Por quê? Porque não perdoa, porque não tem um coração perdoador. Pastora, mas você não sabe o que ele fez para mim. Irmão, entrega na mão de Deus. Eu costumo falar que perdoar não é esquecer, né? A gente não tem amnésia, a gente tem um coração bom voltado para o Senhor. Então nós perdoamos, mas ninguém tem amnésia. Perdoar não é esquecer. Você perdoa, não te dói mais. Você pode conviver do lado da pessoa tranquilamente, porém você não vai dar oportunidade para ela fazer de novo. Por quê? Porque você não esqueceu. E
uma repreensão, versículo 10, né? Uma repreensão, é Provérbios 17, versículo 10. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente do que 100 açoites para o tolo. Olha só, quando a pessoa ela é voltada para não querer aprender, para não querer desenvolver a mente, para não, sabe, transformar, ser transformado a mente, ela prefere apanhar, aleluia, do que ser chamada a atenção. A própria Bíblia diz. Às vezes você vai, um filho, vamos se dizer, você repreende teu filho e você pega uma cinta, dá umas cintadas, aleluia, né? Porque as cintadas de vez em quando, a repreensão na vara do filho está na Bíblia. Então você tem que educar o teu filho, a educação do teu filho está nas tuas mãos, não está na mão da professora, não está na mão da tia da escolinha, não está na mão da avó, não, está na tua mão. A avó é para estragar. Eu já falo logo para meus filhos, se mandar para mim eu vou estragar, porque eu sou vó e meu papel hoje é estragar. Eu já eduquei, agora meu papel é estragar. Então, louvado é o nome do Senhor. A educação do teu filho cabe a você. Irmãos, e o que eu vejo na igreja de filho de crente mal educado? O que eu vejo de filho de crente mal educado, por quê? Porque crente quer fazer a obra, crente quer estar na igreja, crente quer estar fazendo tudo que tem, mas não quer educar o filho. Né? Aí o filho, ele larga o filho para lá, entrega na mão da professora e fica falando, ai, filhinho, ai, Jesus, e o menino pegando fogo, acabando com tudo, e não tem coragem de pôr a criança sentada do lado e falar, fica quieto aí, se levantar, o pau vai torar. Não é verdade? E a gente precisa aprender a educar nossos filhos. Louvado é o nome do Senhor. E eu dou umas na igreja aqui, viu, irmãos? Olha, quando Jesus me pega para falar dos filhos, eu não estou nem vendo. Porque eu fui uma mãe muito rígida. Onde eu moro é um bairro muito humilde, é um bairro simples. Então, é o que a gente mais vê, é droga, pessoas na esquina, sabe? Enfim, nós temos mais que orar por essas pessoas. Mas meus filhos, não. Eu sempre falei. Vocês saem do portão para fora, vocês veem tudo isso. Mas vocês, não aceitam. Então, eu fui uma mãe muito dura, porque eu trabalhava em 2 empregos, eu tinha que trabalhar, então eu ficava deixava meus filhos muito, eu era muito ausente, né? E então eu era muito dura. Precisava bater, eu batia, colocava de castigo, tal. Mas hoje, irmãos, para a glória de Deus, minha filha é uma dona de casa, sabe cuidar muito bem da casa dela. O meu filho é um rapaz trabalhador, trabalha, sustenta a família dele, cuida da família dele. Então, eu não me arrependo. Eu não me arrependo da mãe dura que eu fui. Hoje meus filhos são homem e mulher de bem. Agora o neto, eu bagunço, dou pirulito, né? Para dar o do doce eu dou, né? Eu faço porque agora é minha hora de mimar, né? Quem educa é eles. Aí eles que ensinam os filhos dele. Eu tenho que mimar. Você entende o que Deus está falando? Que às vezes, quando a repreensão vem para nós e nós aceitamos, nós somos sábios. Muitas das vezes o Senhor não repreende, muitas das vezes o Senhor fala algo para nós que nós não queremos ouvir. Né? A gente quer ouvir que o Senhor fala para a gente, ai, é isso mesmo, Melanie, os pais que lute. Eu tô só para dar dengo. Então, olha só, muitas das vezes o Senhor fala conosco algo que a gente não quer ouvir. Eu me lembro uma vez que eu estava chorando, aleluia, porque quando meu pai faleceu e eu comecei a chorar, e eu fiquei um período chorando, e eu ficava só chorando. E o Espírito Santo chegou em mim e falou assim: por que você está chorando? Cala a boca. Desse jeito. Aí eu parei de chorar, eu estava no altar ainda orando. Aí eu parei de chorar e fiquei olhando assim para cima, sabe, com uma cara de. Ah. E ele falou: você está chorando por quê? Chega! Deixa os mortos estar com os mortos. Levanta a sua cabeça. Está chorando por causa do pai? Teu pai está no céu olhando por você. Ele quis dizer o Espírito Santo, Jesus, o meu pai. Porque na hora que eu tirei a palavra, irmãos, eu tirei, e eu nem vi aonde eu tirei, eu só li um versículo que falava assim: e a você nunca mais chama ninguém de pai, porque o teu pai está no céu. E eu falei, é verdade, Deus é o meu pai. O meu pai passou o período dele na terra, cumpriu o propósito dele, não era servo do Senhor, mas cumpriu, chegou o tempo dele. Teve várias oportunidades.
E eu chorava, igreja, eu chorava, porque meu pai, ele morreu, não era servo de Deus. E eu falava, Jesus, o Senhor me usou para falar com tanta gente, salvar a alma de tanta gente, e eu não consegui salvar meu pai. E o Espírito Santo chegou até mim e falou, cala a boca, para de chorar. Desse jeito, irmão, desse jeito. Cala a boca, do jeito que eu falo com o povo. Igualzinho. Para de chorar, tá chorando por quê? Por que tá se esvaiando em choro? Aí eu, mas porque meu pai morreu e não foi salvo. Ele falou, quer dizer que pro seu pai ser salvo, ele tem que entrar dentro da tua igreja com a Bíblia debaixo do braço? Para ele ser salvo? Aí eu peguei e falei, não, Jesus. E ele começou a falar comigo. Começou a falar. No último instante, seu pai se arrependeu, chorou, me pediu perdão e eu levei, porque se eu deixasse, ele ia pecar de novo. E ali o Senhor confortou a minha alma. Então, irmãos, nós temos que entender o trabalhar de Deus e descansar no Senhor, porque todas as coisas pertencem a Ele. E a gente fica trazendo complicação para nós. A gente fica trazendo dor de cabeça para nós. É a gente que traz. Meu marido, ele fala para mim, Samira, às vezes meu marido passa a noite inteira com dor. Aí eu levanto, dou remédio e tal, e cuido. E uma hora que eu deito, eu viro pro lado, eu durmo, que eu apago. Nossa, é um sono do justo. Ele levanta, bate o guarda-roupa, acende a luz e eu tô, ó, capotada. Aí ele fala para mim assim, eu não sei como que você consegue dormir desse jeito. Eu falo, filho, o Senhor mandou eu descansar. Então eu vou descansar com vontade. Você entende? A gente precisa viver o que está na Bíblia. A gente precisa viver o que está aqui, tomar posse disso aqui, irmãos, e viver ela. Mas viver inteiramente, não é viver só a parte de Deuteronômio 28, em que as bênçãos vão correr atrás de você. Não, é viver também os dias de luto, os dias de prova, os dias de choro, é viver os cânticos dos peregrinos que estavam ali peregrinando, chorando, estavam ali andando, é viver isso também. É viver também os choros e viver os provérbios quando o Senhor ele fala, né? As pessoas más sempre procuram razão para se rebelar. Por isso, será severamente castigado. A gente tem que viver isso. Quando a maldade vier dentro de nós, a ira, que a gente quiser descontar, que a gente quiser apontar, que a gente quiser sentar com o irmão, eu vou falar mesmo, eu tô certo, eu vou lá. Quando a gente estiver nessa situação, a gente tem que lembrar disso aqui, ó. As pessoas sempre procuram razão para se rebelar. Nunca calam a boca, nunca deixam as outras pessoas, não tá bom. É melhor ter paz do que ter razão, sabe? Ficar quieto e deixar a outra pessoa falar. Você tá certa, mas guarda a sua certeza para você e mantenha a paz. Louvado é o nome do Senhor. E a gente não quer ouvir isso. A gente quer lá falar, a gente quer ir lá debater, a gente quer lá provar. Eu tô certo. Eu falo, não, Deus está falando, aquieta-te, Espírito Santo. Meu Deus, aquieta-te. Acalma, porque, aleluia, te dê um espírito de mansidão e não de rebeldia. Louvado é o nome do Senhor. Nós precisamos, irmãos, exercer isso. Aleluia, porque o que eu mais vejo é crente, aleluia, indo tirar prova. É crente indo lá e falar, não, eu vou falar porque eu não fiz. Eu vou provar porque não sou eu. Eu tenho que ir lá falar. Peraí, que eu já vou lá falar. Que isso, irmão? Louvado é o nome do Senhor. Não vou lá falar nada, eu vou orar, irmão. Estão falando. Tá bom, eu vou orar. Eu vou orar. Eu passei uma situação esses dias na igreja que, assim, essa situação ficou dentro de mim como um punhal. Pensa. Dentro de você como um punhal, te cortando para os dois lados. Mas eu falei, eu vou orar, Senhor, eu não vou falar nada, eu não vou tomar atitude nenhuma, e eu vou orar. E eu era uma pessoa, irmãos, pensa numa pessoa, como que se fala? Uma pessoa que estoura muito fácil. Eu era uma pessoa que estourava muito fácil. Qualquer coisa eu brigava, qualquer coisa eu discutia, qualquer coisa eu queria provar, qualquer coisa eu queria falar. E houve uma situação, e eu olhei para essa situação e falei, Jesus, eu vou orar. E esse eu vou orar, a gente engole, né, Ericana? A gente engole. E quando a gente engole, parece que a gente engoliu um punhal de 2 gumes, porque ele corta para um lado e corta para o outro, machuca aqui, machuca ali, e tudo que é quando é machuca, machuca, machuca. É ou não é? É exatamente sanguíneo, Fernanda, obrigada. Então, a gente engole. Mas o Senhor está falando para mim e para você.
Quando você engole, você acha que está te cortando, mas não está te cortando. Está aí te dando uma chicoteadinhazinha que é para você aprender. Aprender a se controlar. Aprender a se calar. Aprender, aleluia, não falar na hora que você quer falar e deixar o Espírito do Senhor falar por você. É o Espírito Santo que vai falar por você. E eu ainda estou com o punhal aqui, porque eu ainda não falei. Estou orando e o punhal ainda está aqui. Louvado é o nome do Senhor. Mas hoje, para a glória de Deus, irmãos, já não dói mais. Hoje eu estou falando com vocês dessa situação, já não estou mais irado. Aleluia, já se passaram 3 dias e eu estou orando há 3 dias. E o Senhor já está me tratando. Então eu acredito que o tratamento é mais sobre mim do que sobre a pessoa. Você entende o que Deus está falando? Louvado é o nome do Senhor. Então, irmãos, que nós ficamos com esses provérbios, ficamos com esses salmos. São ensinamentos para nossas vidas. E vamos colocar em prática. Não adianta só a gente ler e não pôr em prática, né? A Bíblia fala que a letra, ela mata, né? Então, não adianta só a gente ler, só querer aprender. Não, não. A gente tem que aprender e pôr em prática. Hoje, para nós, é esse salmo, né? Louve o Senhor em qualquer situação. Louve a Ele de manhã, de tarde, de noite, e seja lá o que acontecer, louve ao Senhor, exalte a Ele. Tenha um coração adorador ao Senhor, porque não adianta também louvar com a boca e o coração está cheio de rapina. Louva com o coração adorador. O Senhor já fala, porque às vezes, eu escutei que eu tenho que louvar, o coração está cheio de raiva e começa a adorarei. Não, não é isso que Deus quer. A boca fala, né? A boca me adora, mas o coração está longe de mim, diz o Senhor. É adorar com o coração. É adorar Deus com o coração. Amém? E os provérbios, que nós venhamos ficar com esses 3 provérbios. Que nós devemos aprender a perdoar em qualquer situação. Temos que ser perdoador. Amém? Temos que ser. E essa coisa de perdão, irmãos, é tão forte. Eu já vou parar, Amália, calma. A Amália já está ali me. E essa coisa de perdão é tão interessante, irmãos, que a gente precisa ter misericórdia. O Senhor ontem estava me ministrando que a gente precisa ter misericórdia. Por quê, irmão? Quem tem misericórdia vai receber misericórdia. Se você não tem misericórdia de alguém, você não vai receber. E eu estava orando ao Senhor e na minha oração falava, Senhor, me ajuda a ter misericórdia, porque às vezes a gente não tem misericórdia daqueles que estão dentro da igreja. Será que eu vou ter misericórdia de quem não está? Porque é fácil, irmãos. Eu gosto de pregar, aleluia, e a palavra ela vem primeiro para mim, sabe? A palavra ela corta para mim, eu sou a primeira a receber a palavra. Olha só que interessante, eu faço café para morador de rua, eu faço o alimento para morador de rua. E como que eu vou lá, eu falo que eu tenho misericórdia daquele povo que está lá no meio da rua, mas não tenho misericórdia do irmão que senta no banco comigo, né? Não tenho misericórdia da minha família, não tenho misericórdia do meu filho, não tenho misericórdia... Não tenho. Dentro de casa, aqui, tá errado, não perdoa, fica sem falar com o marido. O marido apronta, lá irrita, porque eles conseguem tirar a gente do sério. Eu não sei que coisa que tem marido. Com perdão de alguns homens, citar algum homem na Bíblia. Mas eu não sei que coisa que tem marido, que marido ele sabe tirar a gente do sério. É uma bênção. É, na verdade. Eles tiram a gente do sério. Aí fica sem falar com o marido o dia inteiro, não conversa, não olha. Tô aí, come aí. Não, irmãos. Perdoa, tenha misericórdia. Falou algo que você não gostou, vai lá para a pia, lava uma loucinha, chora, entrega para Jesus e volta para o esposo e fala, fiz um cafezinho para você, meu bem, toma. Às vezes o Marcos fala umas coisas que machuca, irmãos, machuca e machuca, mas eu trato ele com tanto amor que ele olha para mim assim, é isso que ele fica pensando, essa mulher né, é doida, essa mulher é doida. Que ele fala umas coisas para mim e aí eu vou para a pia, eu choro, ou eu vou para o tanque, vou esfregar uma roupa. O que você está fazendo? Eu vou lavar a roupa, mas tá frio, eu tenho que lavar agora. Eu já falo logo assim, eu preciso lavar a roupa agora. Aí ali eu já lavo, já choro, me quebranto diante de Deus. Aí volto, faço sabe, um bolinho, um cafezinho, um chazinho, alguma coisa, e falo, meu amor, toma para você, toma um chazinho. Meu amor. Aí ele fica olhando para mim, dali a pouco ele vem falar, desculpa, filha. Desculpa, você não merece ouvir isso, não. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós, servos de Deus, escolhidos pelo Senhor, nós temos que exalar amor.
Pastora, mas como que a gente faz, pastora, com a raiva que está dentro de nós, irmãos? Entrega para o Senhor. E se tem uma pessoa que era sanguíneo, como diz a pastora Fernanda, era eu. Pensa, eu era terrível. Mas olha como que Deus transforma a gente, Amália. A minha irmã, para a glória de Deus, ela veio congregar comigo. Olha que coisa linda, olha que honra. Eu sou pastora da minha família, igreja. Eu sou pastora da minha família. Minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, meus filhos. Só um filho meu que ainda não está na presença, ainda. Mas ele fala assim, eu que sou o pastor dessa igreja. Né? Ele nem sabe o que é isso, já quer ser pastor. Já quer chegar e sentar na janelinha, mas deixa ele pensar, deixa ele profetizar isso. Eu falo, é mesmo, é você que é o pastor. É o único que não está na igreja. Eu sou pastora da minha família. Olha que interessante. E se tem alguém que conhece a gente, é a família. Né? Você tem alguém que conhece você, é a família. E esses dias eu estava ministrando e falando sobre isso, né? E aconteceu uma situação na igreja que a minha reação foi totalmente de uma serva de Deus, para a glória de Deus. Aí minha irmã olhou para mim e falou assim: Nossa, irmã, que coisa linda, como você mudou. Quem era você? E aí ela me fez lembrar quem eu era. Eu era terrível, barraqueira, não levava desaforo para casa, era aquele tipo de pessoa que falava: Não leve, se eu tiver a minha razão, olha o que eu falava: se eu tiver a minha razão, ninguém me para. E hoje, irmãos, eu prefiro ter paz do que ter razão. Hoje eu prefiro, não, tá bom, tá, desculpa, peço até desculpa. Desculpa, tá bom? Me perdoa. E eu prefiro ter paz, prefiro deitar na minha cama e dormir, que perder até a hora que a Amália precisa me acordar. Irmãos, esse é o dia de pregar. Eu levanto, pera, Amália, me dá 2 minutos amarrando cabelo. Louvado é o nome do Senhor. Pois é, Mônica. Louvado seja Deus, né? O Senhor, ele fala conosco o tempo inteiro. E eu glorifico a Deus por isso. Eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor, ele tem um amor tão grande por nós, que ele acaba, aleluia, falando conosco a qualquer momento. E eu levantei, olha, irmãs, eu vou ser sincera. Eu levantei correndo, peguei a Bíblia, falei, eu vou na minha Bíblia diária, porque eu não deu tempo nem de ler antes. Jesus. Mas o Senhor, ele fala conosco. Essa palavra, ela vem para mim também. Louvado seja Deus, nós temos que aprender a perdoar mais, nós temos que aprender, aleluia, a ser manso e humilde, irmãos. Porque o Espírito do Senhor sobre a mim e sobre a tua vida é mansidão, longanimidade, é amor, é compaixão. E se nós não tivermos isso, irmão, então não é o Espírito Santo. Não é verdade? Se a gente não tiver isso, não é o Espírito do Senhor. Porque o Espírito do Senhor, ele não tem como mostrar duas coisas ao mesmo tempo, ele não tem como dar água doce e dar água salgada, né? Ele não tem como falar que ele é amor e não perdoar o teu irmão. Ele não tem como falar que que ele é longânimo e a gente não ter paciência com nada. Eu não sei quem a última pessoa que eu vi pregar, e eu achei tão interessante. Depois eu ri o dia inteiro. A última pessoa que eu vi pregar, eu acho que foi a Elaine, que estava com o nenenzinho, não sei, não me lembro. E ela começou a pregar, louvado seja Deus, e eu até dei risada. E ela falando, então, irmãos, o Espírito Santo senta aqui perto de nós. E deu um grito, porque eu acho que a criança estava bagunçando do lado. Espera só um minutinho, olha o meu bebê aqui falando comigo. Fala, filho. Vai, meu amor. E ela deu um grito com o menino, assim, acho que o menino estava tirando a paz, né, não deixava ela ministrar a palavra. Louvado é o nome do Senhor, e eu dei risada. Que quantas vezes, né, as crianças, ela tira a nossa paz, né? Ela tira a nossa paz, ela consegue. Louvado é o nome do Senhor. Mas Deus, ele está falando para nós. As nossas crianças, elas são um reflexo do que nós somos, né? Elas são um reflexo do que nós somos, exatamente o reflexo do que nós somos. E eu vejo aqui na igreja, na escolinha, porque eu vou em todos os lugares da igreja. Eu sou tão enxerida que em todo lugar da igreja eu tô. E eu falo para as tias da escolinha, olha, eu quero que vocês preguem, faz uma pasta, e a pregação é sobre isso. Então, às vezes eu dou oportunidade na igreja e eu subo para a escolinha para ver se está sendo ministrado o que eu falei. E aí eu vejo criança lá na escolinha gritando, né? Criança conversando com a outra e tipo, pegando a cadeira, pegando o brinquedo e gritando, dá aqui! Me dá a cadeira! E puxando. Me dá aqui que é meu! E as crianças, irmãos, são exatamente o reflexo do que nós somos, né? Exatamente.
Às vezes a gente está em casa e é o nosso dia a dia, o Senhor ele está nos ensinando, amém? Glória a Deus, ele está nos ensinando. Mas às vezes no nosso dia a dia a gente não tem paciência, né? Tem que cuidar da casa, fazer comida, limpar a casa, lavar roupa e levar filho para a escola e arrumar isso e arrumar aquilo. E aí o filho faz alguma coisa e a gente vai lá e grita: Ah, menino, fica quieto! Cala a boca! O seu filho vai agir desta mesma maneira na escola. Nessa mesma maneira ele age na igreja. Dessa mesma maneira ele age lá fora. Aqui ele fica quieto porque ele tem medo de você. Porque a autoridade é você, tem medo de apanhar. Então ele engole e fica quieto. Mas lá fora ele vai agir do mesmo jeito. Nós devemos aprender isso, né? Às vezes eu antes, eu tenho 3 filhos. Tenho um de 25 anos, e eu tenho uma menina de 25 anos e um menino de 26. São casados, já têm a família deles. E depois de 10 anos eu tive um filho, que é o Marco Aurélio, que veio aqui agora. E os meus 2 filhos falam: mãe, nossa, é tão diferente a criação que você dá para o Marco Aurélio para a criação que você deu para nós. Porque eu era uma pessoa que eu não tinha muita paciência. Eu batia, eu castigava, eu batia mesmo, eu gritava. Glória a Deus que meus filhos hoje são homens e mulheres de bem, mas eu vejo que hoje eles não têm paciência e eles agem da mesma maneira com os filhos dele. Aí eu entro no meio e falo: não é para bater. Mas em mim você batia, né? Não é para fazer isso, não é para pôr de castigo. Mas em mim você colocava. Eu falo: mas isso era com você, com ela não é para fazer. E com o Marco Aurélio eu falo totalmente diferente. Com o Marco Aurélio tá bom, meu amor, fala, meu filho. E esses dias ele fez algo que a gente não gostou e eu chamei a atenção dele. O pai dele grita, o pai dele fala, mas quando eu falo, senta aqui, Marco Aurélio. Ele senta. E aí eu comecei a falar umas coisas para ele. Falar calma, mansa, mas falar umas verdades. E a verdade, ela dói, irmão. Se tem uma coisa que dói, é a verdade. Ele tem 16 anos. E ele falou para minha outra filha assim, falou: a mãe falou umas coisas que me magoou. Então entra nessa palavra. Às vezes, irmãos, é melhor uma palavra de repreensão do que uma cinta, do que um chicote, né? Porque o tolo apanha, mas o sábio escuta a correção. Então, eu falei umas coisas para ele, mas na mansidão, falando para ele: filho, eu te amo, e por isso que eu estou falando isso. É porque eu te amo, você é um menino bom, você é um menino que eu não posso nem negar muita coisa para você, porque você é um menino muito bom. Mas assim, falei a verdade mesmo que ele chorou. E eu tô vendo a mudança dessa conversa. Mas, pastor, o teu filho tem 16 anos e o meu tem 1 ano e meio. Conversa com teu filho de 1 ano e meio. Conversa com ele. Porque eu vejo aqui na escolinha. Às vezes eu vejo algumas situações e eu chamo as crianças de 1 ano e meio. Eu disciplinei uma menina de 5 anos na igreja. Eu falei: a partir de hoje você vai ficar 3... Olha só a disciplina dela. Você vai ficar 3 cultos, você vai ficar aqui embaixo, você não vai subir para a escolinha. Aí ela falou: por quê? Eu falei: porque lá na escolinha você quer quebrar, quer chutar as coisas, então agora você vai ficar aqui nos cultos de embaixo, sentado no culto de adulto. Você vai ficar 3 cultos sem subir para a escolinha. Você acredita que essa menina de 5 anos aprendeu? Ela ficou 3 cultos aqui embaixo. E eu falei para a mãe: ela não vai subir para a escolinha, todas as crianças vão subir e a Camille não vai. E ela ficava sentada e vendo todas as crianças subir, 3 cultos. Nunca mais, irmãos, essa menina chutou nada na escolinha. Você acredita? 5 anos. Nunca mais. Por quê? Porque ela quer subir para a escolinha. Não precisou apanhar, a mãe não precisou bater. E, e ela agora fica bonitinho. Você entende? Que não é porque a criança é pequena que às vezes a gente não pode conversar, a gente pode conversar sim. Tem hora, irmão, que a varinha da correção tem que correr. Tem hora que, né? Eu costumo falar aqui pro meu filho, eu falo: olha, eu não vejo motivo para bater. Mas se mentir, se falar mentira, aí apanha. Então, eu não aceito mentira. Pode, eu falo: olha, quem fala a verdade não merece castigo. Então, pode acontecer o que acontecer, me conte a verdade. Ó, mãe, foi eu que fiz. Ó, mãe, foi eu que quebrei, foi eu que fiz. Ó, me fala, mas não minta. Porque se mentir, apanha. Então, aqui em casa, e sempre foi assim, até quando eu não era crente. Eu sempre falei: se mentir, apanha. Meus filhos apanhavam muito porque eles mentiam muito. Hoje, para a glória de Deus, né? Louvado é o nome do Senhor. Então, irmãos, o Senhor está falando para nós, né? Como a irmã falou aí, a varinha do amor, é verdade. Tem hora que a varinha do amor tem que funcionar. Mas antes da varinha do amor funcionar, irmãos, a gente precisa sentar, a gente precisa conversar. E o filho pode ter 1 ano, como ele pode ter 16.
a boa conversa e a verdade, né? Ela vai colocar tudo no devido lugar. Amém? Eu quero deixar esse salmo e esses provérbios para nós. Provérbios é ensinamento. Hoje pela manhã foi um ensinamento para nós, né? O Senhor, Ele nos ensinou. Eu adoro ensinar a igreja. Eu não sei que sabedoria é essa que Deus me deu, e eu recebo e quero mais, porque eu adoro ensinar. Eu dou aula na escola dominical aqui na igreja, e a gente senta, e a aula ela dura 1 hora, mas quando sou eu que dou, ela dura 2 horas e meia, quase 3 horas, porque eu adoro ensinar, né? O Senhor, ele depositou uma sabedoria assim, de uma ciência de ensinamento muito boa, e eu fico muito feliz por isso, por ser útil na obra de Deus, né? Eu me sinto lisonjeada por o Senhor me escolher e e confiar em mim, né? A ensinar o povo dele. Então, nesta manhã, foi um ensinamento para nós, o Senhor falando para nós ter um pouco mais de amor, ter um pouco mais de paciência, ter misericórdia para nós recebermos misericórdia. Porque se a gente não tiver misericórdia com ninguém, irmãos, quando a gente precisar, a gente também não vai ter. Amém? Glória. Amém, apóstola. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Eu estava querendo decifrar aqui, Thaís Pereira Moreira, porque ela sempre entra com pastora Thaís. A pastora Thaís? Está aqui, pastora Mônica, pastora Thaís. Quem começa? Levante a mão. Pastora Mônica, levantou, pastora Thaís. Paz, bom dia, meninas lindas. Eu anotei aqui 3 coisas, né? Ela falando aí, como, igual ontem eu peguei no meio, mas uns quase 30 anos atrás, eu recebi uma palavra, eu fui num culto, num shopping, e aí eu comecei a falar em línguas e parei. Aí um cadeirante, ele chegou para mim e falou assim, por que você parou? Deus queria te usar em profecia. Eu falei, eu? Não, ele nunca me usou em profecia, ele não ia me usar. Não, nem passou, eu não senti nada. Eu não senti nada, não veio nenhuma revelação. Eu falei, outra coisa, eu não quero isso para mim, não. Aí ele, você não pode fazer isso, porque você já foi escolhida e separada. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu fui orar, Senhor, eu não quero isso para mim. Porque, irmãos, eu via os profetas, eles sofriam tanto. Os que eu conhecia, perdia marido, perdia filho, perdia emprego, perdia uma parte do corpo. Era tanta prova que eu falei, eu não quero isso para mim. Eu tinha um filho de 1 ano, 2 anos, né? Meu filho está com 33 agora. E eu falava, gente, eu não quero isso para mim, não. Aí eu falei, já pensou? Eu falei assim, eu prefiro perder um dedinho do que acontecer alguma coisa. E eu neguei esses anos todos. E de 3 anos para cá, eu comecei, Senhor, eu quero. Senhor, eu quero porque o povo precisa. O povo, a igreja perece sem. E eu falei, Senhor, todos os dons, tudo aquilo que o Senhor falou que ia me dar, Pai, eu quero. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. O que eu sofri nesses 30 anos, o que eu perdi, as retaliações, as perseguições, era melhor eu ter passado por isso obedecendo. É melhor obedecer do que sacrificar. E eu sacrifiquei. E eu tenho orado, Senhor, eu quero todos, se for preciso os 9 dons. Eu sei que quando eu chegar no 9, ele me leva, mas o Senhor me dê. Sabe, é igual meu irmão que busca, o meu irmão já tem 7, eu é 8, irmão, dos 9 dons. E ele é usado demais, mas o que o meu irmão sofre é ameaçado de morte, eu não sei mais o quê. Mas ele tá lá fazendo a obra do Senhor. Falei, Senhor, eu quero, e todo dia eu oro. E ele falou, pede, mas pede mesmo. Meu irmão falou, pede. Então, às vezes, a gente sacrifica porque a gente não obedece. Então, é melhor obedecer, né? Outra coisa, o meu devocional de hoje, que eu fiz cedo, a minha Bíblia é aquela Bíblia de leitura diária, e tá aqui. 16 de junho, 1 Reis 15 até o 17, aí vem Atos 10, Salmo 134 e Provérbios 17, de 9 a 11. Falei, meu Deus! Deixa eu ver se dá para ver aqui. A minha é a Bíblia Maná. Aí, eu achei muito interessante o 9 que diz, aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos.
Membro, ele tem que ter uma vigilância nisso, mas nós que estamos na liderança, a gente tem que ter mais ainda. Se eu vou mexer, igual a gente fala, quanto mais mexe, mais fede, muitas vezes a gente vai mexer numa ferida, vai trazer de volta um assunto que já estava enterrado. Então, nós temos que ter vigilância nisso aí, né? A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que sem açoites no tolo. E isso também, aquele assunto que eu havia comentado com vocês da irmã, isso aí falou muito comigo, né? E o rebelde, ele não busca senão o mal, mas o mensageiro cruel será enviado contra ele. Então, se a gente está buscando em Deus, nós não vamos ser rebelde. Porque se eu me rebelar em alguma área, seja contra Deus, seja contra o meu marido, eu não quero mensageiros do mal sendo enviado contra a minha vida. Então, isso aqui falou muito comigo. Quando a apóstola falou aí, do versículo 10, eu, peguei já minha Bíblia e falei, gente, olha como é que Deus é. Como que Deus confirma as coisas, né? E em relação que a apóstola falou da criança que recebeu uma repreensão, né? Meu pai me deu uma fita cassete quando meu filho tinha 4 para 5 anos, o mais velho, que falava sobre disciplina de filhos. E eu coloquei para ouvir e ele sentou em cima da caixa de som. Quando acabou, ele, mamãe, acabou. Aí tinha que virar o lado B da fita, né? Botei lá. E eu tô limpando a casa e tô fazendo as coisas, ouvindo, e ele sentado. Quando terminou a fita, irmão, ele falou assim, mãe, vamos lá no quintal? Aí eu, pra quê? Ele, pra senhora pegar uma varinha do amor pra mim. Aí eu falei, sério, filho? Ele me ajudou a escolher, mas eu tinha um pé de goiaba no fundo do quintal, ele me ajudou a escolher o galho. Nós limpamos, passamos uma faca para deixar ele lisinho, né? E ficou lá. Irmãos, meu filho, ele tem 33 anos, eu nunca usei a varinha do amor nele. Nunca. O mais novo, não. O mais novo... o mais novo, acho que é porque ele não ouviu a fita, né? O outro apanhou pra caramba, né? Com a varinha do amor. Então, muitas vezes, a gente tem que realmente disciplinar nossos filhos. E quando você dá uma... criança precisa de limite, porque eles nos testam. Não é, apóstola? Não é? Todas vocês, mães, crianças, eles nos testam, sejam nossos filhos, sejam nossos alunos, sejam uma criança da igreja que você tá, menino, não faz isso. Então ele vai olhar para você e vai fazer para ver qual a sua atitude. Quando você dá um limite, ela, opa, eu só posso vir até aqui, né? A gente vê isso em bebê, gente. Os bebês já começam a nos testar. E a minha mãe foi com a minha tia na casa de uma parente da minha tia, né? Da sobrinha do marido dela. E a minha tia falou assim para minha mãe, Celi, toma cuidado porque a fulana, ela morde todo mundo que chega aqui, de arrancar pedaço. Minha mãe, hoje, como assim? Minha mãe sentou, a menina começou a ir com a mãozinha assim, ó, no braço da minha mãe, para puxar o braço da minha mãe para morder. Quando ela botou a mão no braço da minha mãe puxou o braço dela de uma vez e falou assim, se você me morder, eu vou arrancar um pedaço do seu braço. A menina puxou o braço assim, todo mundo ficou chateado com a minha mãe. Mas depois chegou a notícia para minha mãe, nunca mais ela mordeu ninguém. Nunca mais ela mordeu. Nós, como adultos, precisamos de limites, crianças precisam de limites em todas as coisas, né? E rapidamente, Amália, eu fiz magistério e tudo, então eu dei aulas em alguns colégios e eu amei trabalhar com alfabetização. Mas uma das escolas que eu fui trabalhar, a diretora falou assim, olha, eu vou colocar uma menina na tua sala que ela tá aqui desde o maternal. E ela já tá com 6 anos e ela fica na minha sala. A menina estudava na sala da diretora porque ninguém queria ela. 2 professoras já haviam saído da escola por causa dela. E aí a diretora me explicou a situação, falou, eu vou colocar ela com você. Vou trazer. Quando a menina chegou, eu botei todo mundo pro pátio para brincar. Eu sentei na minha mesa e mandei ela sentar na cadeirinha e fiquei olhando para ela com aquela pose de autoridade um tempão, até ela baixar o olho, irmão, porque ela estava me encarando. Até ela baixar o olho. Aí eu falei, então você é a Kelly. É verdade que você é o terror da escola? Aí ela, né? Desse jeito, irmãos. 6 anos. Falei, muito bem, então vamos conversar. Eu fiquei sabendo o que você já fez com as outras professoras, o que você apronta, então vamos conversar. Se você me morder, eu te mordo. Se você me bater, eu te bato. Se você fizer cocô, que ela fazia isso, e passar na minha cara, eu vou fazer e faço você comer. Estamos entendidas? Ela...
Desse jeito. Irmã, ela pegou uma professora, arrancou um pedaço do braço com a mordida, outra que tinha um cabelo na cintura, ela enrolou o braço assim e saiu puxando a professora, sabe? E aí as professoras pediam demissão, saíam da escola. E a mãe dela espancava essa menina todos os dias. Um dia ela começou a bater a cabeça na parede e falou assim para a professora, eu vou bater até desmaiar e aí a minha mãe vai chamar a polícia para você ser presa. Vou dizer que foi você que me bateu. Menina, a mãe dela chegou na hora e ouviu. Essa mãe bateu nessa menina na frente da escola inteira. E ela não aprendia. Irmãs, essa criança, daqui a passou uma meia hora, a diretora chegou lá. O nome dela era Anália. A Anália chegou lá e falou assim, tudo bem? Aí a Kelly falou assim, tia Anália, eu nem fiquei de castigo. Eu nem tô de castigo. Irmãos, essa menina nunca... Quando às vezes ela fazia uma baguncinha, eu só falava, Kelly, quando a mãe dela chegou, eu chamei ela e falei, olha, eu falei assim, 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 assim com a sua filha, tudo bem? Ela falou, não batendo, tá tudo bem. Deixa que eu bato, a mãe falou. Eu falei, não, porque depois, para não chegar a conversa que eu fiz terror com a menina, né? Minha irmã, essa menina foi exemplo na escola. Porque ela precisava encontrar alguém que falasse na altura que ela estava falando, né? E muitas vezes, a gente que está em liderança, nós vamos ter que ser dura com algumas pessoas. Duras em amor, com amor. Mostrar para elas, ó, há um limite, né? Há um limite que ele é delimitado pelo Espírito Santo. A sua liberdade vai até onde, né? A gente sempre fala isso. Então, às vezes, quando Deus te chamar para dar uma palavra dura, a gente tem que fazer o quê? Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, porque eu também era como a pastora Samir. Resolvia tudo no grito e no tapa. E hoje eu já consigo me calar, me segurar e liberar perdão, né? Então é isso, queridos. A minha palavra era essa. Desculpa por ter tomado bastante tempo, mas foi importante, eu precisava falar. Fique tranquila, pastora Mônica. Pastora Thaís está com o seu príncipe aí nos braços. Glória a Deus, a paz seja Jesus. Que ensinamento para nós, né? Essa semana, apóstola, eu estava nesse limite. A semana inteira de cama, e você vendo tudo se acumular, e não tem ninguém para te ajudar, e chega uma hora que você fala, você tem 13 anos, você não pode isso, você não pode aquilo. Mas a pastora Mônica contou da varinha aí, e eu lembrei, porque eu ensino eles com a varinha, né? E tanto que meu filho, ele ora aqui, Efésios 6, capítulo 1, vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo, né? E um dos versículos de Provérbios aqui em casa que a gente usa muito, até quando eu fui ungir a varinha, Provérbios 23:13, né? Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigará com a vara e livrará a sua alma do inferno. Então, algumas vezes é necessário, sim. E aí eu lembrei de uma vez que o Samuel, o meu de 7 anos, ele escondeu a varinha. E aí eu revirei o lugar tudo, aí eu falei assim, não foi eu, não foi eu. Aí eu falei assim, olha, vocês podem ter escondido de mim, mas de Deus vocês não escondem. O Senhor está vendo todas as coisas. Pois nós estávamos passando na rua outro dia, e aí ele falou, olha aqui, mãe, eu não lembro onde foi que eu escondi a varinha, mas eu achei outra varinha. Vamos levar para a senhora ungir? Então, quando a gente ensina da maneira correta, eles mesmos pegam a varinha e falam, ei, eu mereço a varinha. Ontem eu achei muito bonito, eles me fizeram ficar muito nervosa, e eu nunca tive pressão alta, nunca tive. E essa gripe foi tão forte que eu tô com a pressão alta, e a minha nuca estava doendo muito. E aí eu fiquei muito brava com eles, acho que foi na terça, foi na quarta, e aí a Ana veio depois, quando viram que eu deitei, fui tomar uma medicação e deitei. E eles não me veem deitada, eles não me veem parada. Eles veem eu fazendo as coisas. Eles veem eu saindo, eles veem eu indo para a igreja fazer as visitas. E eles me viram parada, deitada. Aí a Ana veio e falou, mãe,
Vamos começar o dia de novo? Nós começamos tudo errado. Vamos orar? Aí. Me desculpa, aí eu ainda estava durona, gente. E isso que a pastora também falou. Eu ainda falei, não é desculpa, não, é perdão. Aí, então, me perdoa. Aí veio o outro. Mãe, perdoa. Vamos orar o Salmo 91, Provérbios, Pai Nosso, Efésios 6. Então, irmãos, o que a pastora Samira falou, que você vai ser o reflexo nos seus filhos. Nós vamos ser o reflexo nos nossos filhos, e os nossos filhos vão ser o reflexo aonde eles estiverem. O nosso reflexo, né? É verdade. E isso da varinha pastora de Provérbios, aqui em casa é ensinado todos os dias. E às vezes nós precisamos levar umas varadas mesmo, viu? Tá bom? É só isso, tá? Que Deus abençoe. Feriado abençoado aí para vocês. Olha o Eusébio aqui, ó. Que lindo. Lindo ele, né? Então, eu tenho uma sobrinha, hoje ela está com 2 anos e meses, mas ela tinha 1 ano, às vezes o meu irmão precisava de eu ficar, que ele viajava e a minha cunhada trabalha e ficar com ela. E o meu irmão diz assim, ela é sapé, que ela não obedece a ninguém, né? Que ela ficava muito com a moça que cuidava dela, então na cabeça, às vezes, da criança pode fazer o que quer, porque a babá, né? A pessoa que cuida deixa fazer o que quer, né? Que não é dela, todas as vezes. Aí eu me abaixava e dizia, Luísa, você não pode olhar dentro dos olhos dela, você não pode fazer isso. Pronto. E ela olhava assim, pode, tia? Até hoje ela olha para mim, pode, tia? Ela pergunta se pode, sabe? Porque depende de como você educa. Olhe dentro dos seus filhos e fale para ver se ele vai fazer de novo. Não faz. Olhar, se abaixar e olhar dentro dos olhos da criança é a melhor forma de parar uma criança. E ela sabe, até hoje ela tem aquele respeito, né? E nunca gritei com ela, nunca falei bravo com ela. Não pode, filha, não pode fazer, não pode. Isso que a pastora Samira está falando, eu sou a tia Babona, eu não tive filho, mas cuidei de vários sobrinhos, né? Chamar, mana, dá para te passar uma semana aqui lá e a tia, né? Agora só tem a Luísa. E eu vivi muito isso com meus sobrinhos. Eles fazerem o que querem com o pai, mas com tia eles não faziam. E eu fazia tudo com eles, porque eu brincava, eu corria, eu jogava até bola com eles. Mas eu nunca deixei, né? Mas com os pais eu deixava, olha, com o pai. E é isso mesmo, pastora Samira, pastora Thaís, pastora Mônica, vocês falaram aqui, somos nós que somos os educadores, os adultos, né? Ou seja, até dentro da igreja a gente precisa educar as crianças mesmo. Eu tenho uma outra situação da palavra que a senhora trouxe sobre perdão, pastora Samira, e calar, não revidar, né? Semana passada, uma pessoa me chamou a atenção apontando os meus defeitos. Olha só. E ali eu sou uma pessoa que eu aceito a correção normal. Eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu levo tudo para o lado espiritual, né? Eu levo para o lado espiritual, não levo contra a pessoa. A pessoa me chamou a atenção e aí eu saí, Senhor, se eu sou isso, agradecer, muito obrigada, porque eu tenho aquilo, quem está fora vê melhor do que eu que sou eu. E fui orar por o Senhor, passei uma semana orando para o Senhor, Senhor, eu sou isso. Se a pessoa falou, ela percebeu em mim, eu quero que o Senhor me corrija. No 7º dia de oração, o Senhor disse, minha filha, preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer, de madrugada. As pessoas falam, e eu perguntava para ele todo dia, mas eu falava, se eu sou isso, Senhor, me corrija, eu não quero ser assim. As pessoas veem muitas das vezes nas outras aquilo que elas são. Cuidado. Nesse mesmo dia, que às vezes eu tenho uma criança que me acorda 3 da manhã, 4 da manhã, eu já fico orando, né? E aí, o filho do vizinho aqui, ele vai ser cantor de tenor, que quando ele acorda o quarteirão todo. E aí,
Nesse mesmo dia, a pessoa que me chamou a atenção, ela recebeu uma mensagem e mandou para mim: você acha que eu sou isso que essa pessoa está falando? Olha como o inimigo é. Vocês estão entendendo? E eu não olho para as pessoas, eu não quero mais olhar para as pessoas, eu não quero mais falar com as pessoas e nem quero ouvir as pessoas com meu eu quero ouvir como o Espírito Santo. E eu falei tudo só porque ela é de mim. Eu digitei tudinho para ela. Eu gravei um áudio para ela. Você é assim, assim, assim. Eu vejo em você isso, 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 isso. Não falei nada se ela tem defeito, porque para mim ela não tem defeito. Nós todos temos. Eu não falei para essa pessoa, nunca me fez nada. E essa pessoa veio falar para mim. E depois ela disse assim: uma pessoa me chamou e falou isso de você. E eu fui lhe repreender. Gente, muito cuidado com revidar. O inimigo, ele solta a semente suja e cria o tomateiro todo podre. Se você for revidar muitas das vezes. O inimigo faz o que ele quiser, mas a gente aceita também se quiser. E olha, se eu não tivesse orado, não tivesse perguntado para o Espírito Santo, eu tinha revidado naquele dia, porque ainda veio a pergunta para mim. Ela mandou a mensagem que ela recebeu de uma pessoa que fez a mesma coisa com ela e perguntou para mim, que a pastora Samira trouxe uma palavra hoje para fechar para mim este assunto hoje. Mas eu, pastora Samira, pastora Mônica, pastora Thaís, Edinalva, Camila, Nadiane, Carla, Elane, Fernanda, eu respondi para ela a bondade dela. Eu não sei se ela tem defeito, não sei, mas para mim ela tem qualidade. E cada um de vocês aqui tem qualidade. Para mim, vocês não têm defeitos. Porque os defeitos nossos não é nosso. A gente precisa corrigir todo dia que não é nosso. Por isso, a gente tem que vigiar quando alguém quer nos disciplinar. Porque o irmão, o amigo, o pai, a mãe, o filho, ele disciplina a gente também. A gente precisa vigiar o que a gente recebe. E a pastora Samira falando sobre isso, a pastora Mônica, né, falou um pouco sobre isso. Eu recordei do que aconteceu comigo semana passada. E o pior, gente, a gente tem que vigiar. Às vezes a pessoa vem repreender a gente por uma palavra que ela ouviu de uma afirmação que alguém falou sobre nós. Isso é muito ruim, gente. Muito ruim, porque a gente pode perder a bênção. Perder não, vai atrasar a bênção. Mas alguém quer falar? Tem várias pessoas na sala ainda que não falaram. Hoje é feriado. Ninguém mais? Eu amei. Essa palavra sobre pessoas, né, lidar com pessoas, ela é muito difícil. Esses dias para trás, a Glaucia, ela colocou no grupo de liderança que nós participamos sobre os upgrades da nossa vida. E aquilo me marcou muito. Porque mesmo que seja trabalho, né, o Senhor fala muito com a gente através da presença de Deus. E tem essas pessoas que são as upgrades da nossa vida, né? As pessoas que nos afrontam, as pessoas que, se é fulano que vai pregar hoje, eu não vou fazer, não vou assistir. Se é fulano que vai louvar hoje, eu não vou ficar, porque fulano e Beltrano. A gente tem muito isso. Quando eu era mais nova, né, eu era muito menina na fé. Dependendo da pessoa que fosse pregar na igreja, não era que a pessoa estava em pecado ou não, porque eu achava a pessoa chata mesmo, pregação, conversando. Eu sempre fui muito elétrica, muito acelerada. Quando a pessoa começava a pregar naquela lentidão, eu falava, Jesus, misericórdia, amava um jeito e ir embora, de verdade, já fiz muitas vezes isso. E hoje, o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida de forma diferente. Hoje eu não faço isso mais, eu sou madura na fé, né? Graças a Deus por isso. A gente vai apanhando da vida, o Senhor vai nos corrigindo, colocando nos eixos, né? Mas a gente tem uma mania de querer ser o Espírito Santo da vida do outro, de julgar o outro, da forma que a gente quer, da forma que a gente olha, do olhar da gente. Isso que a Mária falou muito sério, né? A gente não revidar.
Eu tenho passado umas coisas assim esses dias pra cá que eu falo, ai, Senhor, que vontade de pegar o WhatsApp e colocar essa pessoa no lugar dela, sabe? E quantas vezes eu peguei no telefone e comecei a escrever, falei, não, isso precisa paga, minha filha. Deixa pra lá. Paga, deixa pra lá. Não tem nada a ver com você. Né? E nós temos que tomar essa posição de obedecer à voz do Espírito Santo. Né? Nós que somos muito sanguíneas, né? Pastora Samira, pastora Mônica, vira e mexe, a gente é testada para ver se a gente realmente abaixou nossa bola mesmo. Vira e mexe, levanta alguém para ver se a gente abaixou nossa bola mesmo, se a gente está controlado pelo Espírito Santo mesmo, né? E graças a Deus eu acredito que nós temos sido aprovadas diante do Senhor. Porque de verdade, eu tenho vontade de pegar o WhatsApp e colocar essa pessoa no lugar dela. O que você acha que você é? O que você pensa que você é, minha filha? Acorda para a vida, né? Mas igual eu falei com o Espírito Santo, falei, Senhor, eu só vou falar algo se o Senhor for comigo, se o Senhor falar que eu tenho autorização para falar, e não vai ser eu, vai ser o Senhor, porque o Senhor sabe onde ir, o Senhor sabe onde pegar, o Senhor sabe onde corrigir, eu não. Eu vou em cima dela igual uma leoa. Acho que se eu pudesse eu passar pelo WhatsApp e dar uma sacode. Pegar meu pescoço. Mas não é isso que o Espírito Santo quer de nós, né? E nós somos testados o tempo todo. E como pastor Samir, nós temos que começar a agir com ato de misericórdia, né? Nós estamos com uma mania muito feia, o cristão, de achar que ele é o crentão, o santão, e apontar o erro dos outros. Não, ó, pegar o telefone e mandar uma mensagem para a mãe e falar, você é isso, você é aquilo. Quem que essa pessoa acha que ela é para poder pegar um telefone e mandar, sabe? Eu fico pensando, que falta de fazer é essa, né? Ontem mesmo uma amiga minha me ligou, desesperada. Ela é desesperadinha, eu acho que ela é pior que eu. Ela, amiga, porque ela entrou numa escola e ela saiu dessa escola aqui, eu trabalhava junto com ela, escorraçada. Porque ligaram na escola e falaram mal de mim. Será que eu vou perder meu emprego? Pererê. Desesperada. Eu falei, olha, quem abriu a porta foi o Senhor. Você tem convicção disso? Tem. Deixa que falem. Deixa ligarem. Quem é seu juiz, quem é sua justiça é o Senhor. Ninguém é Espírito Santo da sua vida. Você é isso que falaram? Ela não. Porque ela na outra escola, o diretor já queria tirar ela de lá. Então ele meio que simulou uma situação que ela como se ela tivesse batido numa criança dentro da escola. Então, e ele falou, ou você pede conta, ou eu vou te processar, porque você agrediu uma criança dentro da minha escola. E as câmeras estavam lá, dá pra ver que não foi, eu vi o vídeo também. Dá pra ver que não foi, ela não fez nada daquilo. A única coisa que difere é a forma que ela pegou a criança. A criança estava se jogando na cabeça, batendo a cabeça na mesa, e ela pegou ele por trás. E nós, na educação infantil, não pode, tem que ser de frente e tal. Tem umas macetes assim. E aí, isso ele levou contra ela. Eu falei, você bateu? Não. Você fez? Não, então pronto. Quem é sua justiça é o Senhor, minha filha. Pode ser ele que está falando, pode ser o Papa, pode ser o presidente da República. Se o Senhor falou que você não fez, deu aval, pronto. Não, só que nós temos a mania de ficar pegando aquilo para nós. E glória a Deus que a Mari não pegou esses defeitos para ela. Ela foi perguntar para o Senhor, Senhor, é isso que o Senhor pensa de mim? Se o Senhor falou não, o problema é de quem está falando. Vai ficar morrendo, sofrendo, né? E eu me sentia muito torturada por isso. Tudo que as pessoas falavam de mim, eu chorava, gente. Ai, por quê? Por quê? E aí eu comecei a ser igual a Malha. Você, Espírito Santo, eu sou isso? Eu fiz isso? Fiz não? Ô, minha filha, vai perder seu tempo ficar tentando me afrontar, vai perder seu tempo tentando tirar minha paz, vai perder seu tempo tentando me fazer irar, porque eu não vou cair nessa. Sabe? E eu falo mesmo que em voz alta, tem hora que a Alice fica assim, mãe, com quem você tá falando? Falei, com Deus, minha filha, tô falando com Deus. Tô aqui. Porque tem hora que eu fico desse jeito, tem hora que eu vejo a afronta, eu falo, não vou cair nessa, eu não vou cair nessa. Eu tô falando pra mim mesmo, a voz alta aqui em casa. Não vou cair nessa, eu não vou cair nessa. Satanás, eu não vou cair nessa. E a Alice, mãe, que é isso, mãe? Você tá falando com quem? Eu falei, com Deus, tô aqui lutando minhas guerras, minha filha. E você vem comigo. Você me ajuda aí, que a sua oração chega mais rápido que a minha. Você vem gritar comigo aqui, que a sua é mais rápida. Aí, e é assim, sabe? Porque a gente fica irada mesmo, gente. Tem pessoas que tiram a gente do eixo. Tem pessoas que tiram a gente do eixo, né? E nós temos que nos posicionar no reino e falar, não, aqui não, eu não sou assim. Sabe, eu sofri muito com isso, irmãs. Já chorei demais, já me diminuí demais,
Um tempo atrás, eu estava até compartilhando isso com a Amália, um tempo atrás. Falei, Amália, fulano falava comigo cada coisa, e eu ia chorar. Ai, porque tá vendo? Eu não sou tão espiritual assim como eu achava. Ai, eu não sou tão crente como eu achava. Ai, Amália, ô, minha filha, acorda pra vida. Você é. Então, pronto. E eu coloquei isso no meu coração, irmãos, a partir daquele momento. E como se diz, né? Capeta nenhum segura a gente mais, não. Quando nós sabemos que nós somos em Deus, sabe? Pode mandar o tanto de WhatsApp que quiser, né, Amália? Ah, minha filha, tá perdendo seu tempo. Amália, o que você acha que eu sou? Você é uma bênção. Você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Você é comprometido ou comprometido, que eu não sei quem foi mandou essa mensagem pra ela, né? Falar nos dois, que às vezes a pessoa vai achar que eu sei quem que é. Não sei não, tá, gente? Sabe aquela coisa? É dar, como a pastora Samira falou no início, eu dou aquilo que eu tenho. E lembre, gente, nós não somos Espírito Santo da vida de ninguém. Se tem um irmão do seu lado, terça-feira eu ouvi uma pregação sobre isso. Esse pastor, que essa igreja que eu visitei, ele foi escorraçado da igreja dele, porque todo final do mês a igreja dele tinha que emprestar conta e tinha que dar um dinheirinho lá no final das contas lá, e a igreja dele não estava rendendo. E aí falaram, nós vamos fechar a sua igreja, porque você não tá rendendo. Aí fecharam a igreja do homem. E o Senhor falou com ele, não foi para isso que eu te chamei, para você render financeiramente, eu te chamei para outra coisa. E ali algumas pessoas da igreja dele iam ser exoneradas da igreja porque não estava dizimando. Ele compartilhando isso com a gente lá. Aí eu te digo, meus irmãos, quem que nós somos no reino? O Senhor nos vê como aquele que dizima pode, aquele que não dizima não pode. Aquele que fala em línguas pode, aquele que não fala em línguas pode. Aquele que pecou hoje não pode. Mas a pessoa esquece que existe arrependimento, existe perdão, existe graça, existe misericórdia. E a gente sai apontando o dedo. Ah, fulano que fez. Olha lá como é que ele fez. Mas merece castigo, merece ser exonerado, merece pro banco. Gente, ninguém merece nada. Nós não merecemos a graça e misericórdia. Pronto. Nem merecemos. É dados pra gente gratuitamente. Imagine se o Senhor fosse fazer isso com aquela mulher, com aquela pecadora lá, que todo mundo queria atirar a pedra nela. Imagine se Jesus falasse assim, ataca a pedra mesmo. Pode atacar. Safada. Andando questão de homem. Pode atacar. Olha o que Jesus fez. Primeira coisa que Jesus falou assim, para com tudo isso aí, com essa palhaçada. Aquele que tiver pecado, atira a primeira pedra. Aquele que não tem, atira a primeira pedra. Eu imagino Jesus ali. Ele nem ia falar como eu tô falando aqui agora, né? Ele falou mansinho, tá, gente? Ele falou, mais manso. Atira a primeira pedra, vai lá. E todos fizeram o quê? Eu tenho minhas mazelas, né? Eu minto, né? Eu fofoco da vida da irmã, né? Eu julgo o outro. Eu não tenho direito de atacar pedra em ninguém. Nós não temos direito, gente, de atacar pedra em ninguém. Nós não temos direito de apontar o pecador. Nós não temos. Isso não cabe a nós, porque eu não sou o Espírito Santo da vida de ninguém. Você não é. E quando vierem com acusações sobre você, faça como a Mari. Espírito Santo, eu sou isso? Se ele falar que você é, então você dá um jeito de consertar logo. Quando você falar que não é, como se diz, bate a sandalinha no seu pé, como se diz, manda beijo, tchau, me liga se precisar de mim. Pronto. Segue a vida. É isso, minhas irmãs. Então, vocês já sabem. Não venham perguntar para mim sobre o defeito de vocês, que para mim ninguém tem defeito. Todo mundo perante o Senhor é justo e fiel. Eu vou contar uma historinha rapidinho para vocês aqui. A pastora Mônica, se puder, faz a oração final, tá, pastora? Eu estava com a minha mãe, tinha mania de eu andar com ela no comércio. Gente, a minha mãe andava muito. Agora, de junho para cá, que a minha mãe, do ano passado, que ela pegou Covid, teve um problema no joelho, não pôde mais ir no comércio. Gente, eu vinha cheia de sacola do comércio com a minha mãe, de negócio de artesanato, que ela faz artesanato. E a mamãe sentiu uma dor na lombar, dentro de uma loja que tinha uma escada. Ela pegou umas coisas por netinho, ainda tinha cada netinha, ela comprava uma coisa, era uma vez no mês no comércio. E aí, eu agoniada com a mamãe descendo a escada, a moça da loja disse assim para mim, senhora, o seu brinco está caindo. Eu olhei para ela, não se preocupe. Eu agoniada, né? Não se preocupe que aí tem rosquinha, não vai cair. Mas eu dei aquela resposta para ela, ela se preocupa com o meu brinco, eu estou quase morrendo com a minha mãe aqui, arrastando a minha mãe, e ela não ajuda, se preocupa com... Olha o que eu pensei, né? Se preocupa com o meu brinco e eu me acabando com a mamãe aqui, que a mamãe é gorda, né?
Mamãe é gordinha, baixinha, gordinha, pesada mesmo, e eu tava me acabando com ela lá. E dela prestar atenção, me ajudar com a mamãe, ela me prestou atenção no meu brinco. Aí, no outro dia, eu peguei o ônibus para ir no médico. O ônibus cheio, né? Aí aí uma moça, justamente, irmãos, a moça, eu sentada, a moça em pé, eu disse, moça, o seu brinco vai cair. Ela disse, não se preocupe, tem rosquinha. Eu não esqueço disso nunca. Aí me lembrou a resposta que eu dei ontem. Aí eu fui e peguei a sacola dela. Você quer me dar suas coisas, por favor? Porque eu estava sentada, né? E eu peguei as coisas dela. Você quer me dar suas coisas? Aí foi que, sabe, me lembrou na hora. Você deu a resposta não pela roxa, você deu a resposta porque você estava cansada com a sua mãe e a moça pensou no brinco. E agora você foi chamada a atenção do brinco e a moça está cheia de sacola na mão. Vocês entenderam? Gente, o Senhor ele nos trata no mínimo detalhe. A gente é que às vezes está preocupado, está ansioso e não observa, né? É verdade. Amália, vocês estavam falando aí, e eu estava aqui pensando, quando alguém vai perguntar para você, né, ou nós mesmos vamos perguntar o que que você acha de mim, a gente deve perguntar para o Espírito Santo. É isso que eu faço. Senhor, o que que o Senhor acha de mim? O que que eu estou sendo? Porque aí ele vai falar quem nós somos, sem nenhuma, sabe? Sem nenhuma, como que eu posso dizer? Sem rodeios. Ele vai falar quem você é, sem rodeios, vai mostrar os seus defeitos, a sua qualidade, e além dele mostrar, ele ainda te ajuda a consertar. Então a gente deve perguntar é para Deus, né? A Fernanda levantou a mãozinha, eu queria ouvir ela. Pode falar, Fernanda. É porque a senhora fala levantar a mãozinha, eu vejo aqui no Meet, que o Meet tem levantar a mão, né? Desculpa, Fernanda. Amém, a paz. Obrigada. Enquanto vocês estavam falando, né, a gente vai refletindo, vai pensando, tanta coisa para a gente botar em prática, né? Como nós somos imperfeitos em tantas áreas. Mas eu me lembrei de uma frase que às vezes quando alguém fala alguma coisa sobre você, você precisa pensar se realmente você é aquilo, né? Porque às vezes as pessoas estão falando, estão julgando, e você não é aquilo. Então você tem que parar para analisar e falar assim, eu não sou aquilo, eu não vou receber. Porque veneno só faz mal e mata se você tomar. Se você não beber, você não morre. Então aquilo é um veneno que a pessoa está tentando te atacar, tentando te machucar. E você pode falar, não, eu decido não tomar, eu não decido aceitar essa palavra, eu não decido cair nessa pilha. E aí você faz a diferença pela tua decisão ali, né? Eu não quero tomar esse veneno, eu não vou beber. E eu acho muito importante que a gente coloque isso em prática, porque lidar com os irmãos da igreja é bênção. Tem muitos espinhos, né? E aí, às vezes, a gente precisa olhar para eles com bons olhos e falar: obrigada, irmão, você está sendo a lixa que está me tornando um diamante. Eles estão nos lapidando, né? Estão nos moldando para que a gente fique cada vez melhor. Melhor para o Senhor, melhor, não talvez na visão deles, mas Deus que nos sonda e nos conhece, né? Está vendo que a gente está procurando melhorar, procurando acertar, e estamos chegando, né, ao brilho que Ele quer. Só isso. Só isso e muito para nós, né? A pastora Samira quer falar? Amém, é verdade, né? Às vezes a pessoa está sendo a lixa, ela falou tudo. Falou que eu precisava ouvir. O punhal que eu estava engolindo, que a pessoa está sendo a lixa para mim se tornar um diamante, é verdade. E nós temos que. É isso mesmo, gente. O ministério a igreja é uma bênção. A igreja é uma bênção. Então, assim, nós somos. Eu estou no meio de uma lixadeira. Glória a Deus. Ainda é elétrica ainda, que é mais rápido. Eu estou no meio de uma lixadeira elétrica. Eu acho que eu preciso o Senhor precisa me lapidar e muito, né? Eu também. Mas eu glorifico a Deus, né? Às vezes a gente chora, às vezes a gente fica
entristecido. E a Amália falou uma coisa aí que é resposta, foi resposta para mim, né? De tudo que, dos acontecimentos, e que o Senhor vem nos moldando. E o Senhor nos moldar dói, dói, porque vem contra aquilo que a gente quer fazer, ainda mais nós que somos líderes, né? Porque a gente que é líder, a gente já tem uma autoridade de querer fazer do nosso jeito. Aí vem Deus e fala: não, você é líder dele, mas eu sou líder de você. Não vai fazer. E é bem assim que Deus faz. E eu amo Jesus por isso, porque o Senhor, ele nos molda, nos trata, né? Mas para quê? Para sermos lixados e nos tornarmos uma pedra preciosa, né? Nós estamos se tornando pedra preciosa. Então, louvado seja o nome do Senhor. A Amália falou algo aí que eu trouxe para minha vida. Eu até esqueci a frase, mas foi algo que entrou dentro de mim, né? Quando ela, logo no começo, que ela começou a falar do perdão. O que foi, Amália, que você falou, lembra? Mas foi algo que, para mim, entrou dentro do meu coração. Não está na minha mente agora, mas no meu coração entrou. E no decorrer do dia eu vou lembrar. Em nome de Jesus. Eu perguntei para o Espírito Santo, né? Acho que é isso aí que eu também esqueço, pastora Samira, rapidinho. Eu passei uma semana conversando com ele se o problema, se eu fosse aquilo que a pessoa estava falando, que ele me moldasse. E o Espírito Santo respondeu: minha filha, nem sempre o problema é com você. Muitas das vezes o problema está na pessoa. Exatamente. As pessoas veem, geralmente, a gente do jeito que elas realmente são. Exatamente isso. Isso aí, Fernanda. Eu esqueço. Essa frase me libertou. Viu? As pessoas veem, elas imaginam a gente, elas pegam a gente pelo que elas são. Exatamente. Eu tenho fibromialgia e uma das coisas que mais afeta é aquilo. Mas eu estou firme e forte com o Senhor e ele não vai vencer. Ainda bem que tem vocês para me ajudar. Amanhã tem a oração da cura. Eu já ia perguntar, Fernanda, pastora Mônica está fechada amanhã? Copo d'água, coração? Nos julgam por si. As pessoas, quando abrem a boca, muitas das vezes, para humilhar você, para nos humilhar, elas estão falando delas para nós. Por isso, não revide, ore por elas. É verdade. Fechado, né? Amanhã vai ter a oração de cura com um copo d'água. Traga logo até um botijão logo de 20 litros e coloque perto de vocês. Amém. Ai, mas eu preciso acordar. Eu preciso... Eu acordo a senhora, tá? Me acorda todo dia, Mara. Pode me acordar, não tem problema não. Eu venho descabelada, mas eu preciso acordar. É isso aí. Então, pastora Mônica, a oração final é para a senhora. Amém. Amém, vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, pelo alimento, Deus. Obrigada porque o Senhor está sempre conosco, preparando mesa de banquete, Deus. Está tudo disponível, Senhor. Basta nós estendermos a mão, pegar, nos alimentar, nos abastecer, nos fortificar, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, obrigada, Pai, por este pão. Obrigada porque o Senhor nos trouxe repreensão, mas o Senhor nos trouxe ensino. Obrigada porque a verdade dói, mas a verdade liberta. Obrigada porque a porta é estreita, mas ela ainda está aberta e nós podemos entrar por ela, Senhor. A porta da graça, a porta da misericórdia, a porta da salvação. Obrigada, Jesus. Obrigada pelas tuas filhas hoje aqui, que ouviram, absorveram, aprenderam. Que a tua palavra, Senhor, possa calar em nossos corações e que nós possamos, ó Deus, durante o dia, ruminar essa palavra, Senhor. E que possa trazer, Pai, a tua repreensão, frutos pacíficos. Mesmo quando dói. A tua palavra diz que na hora dói, mas depois ela produz frutos pacíficos. Lá na frente nós vamos entender o porquê. Nós vamos entender o para quê, Pai, das coisas. Por isso eu te louvo, Pai, pela boca que tu usaste hoje, a tua filha, teu vaso, um vaso que está cheio e transbordou da tua graça para nós, Senhor. Obrigada, Jesus, por cada um que está aqui, aqueles que não puderam estar, o dia de amanhã,
Pai, o propósito que nós estamos orando por cura, que o Senhor possa trazer essa cura para nós, a cura do corpo e a cura da nossa alma. Obrigada, porque amanhã estaremos com o coração na expectativa de ouvir tua voz, como nós estamos hoje, Pai. E o Senhor falou conosco, tu és zeloso, tu és um Deus que nos abençoa, Pai, com a tua palavra. Muito obrigada, Jesus. Eu oro assim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meu povo. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada também por quem ainda vai assistir, né? Tem gente tem pessoas que assistem depois, que estão no trabalho.